Eis que chegamos na temida pergunta: mamãe, como os bebês são feitos? Olá, meus amigos, sejam bem-vindos no nosso canal. Hoje eu vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência de conversar com as meninas sobre sexualidade. Chegamos nessa fase, quem diria, não é mesmo? Acho que todo pai e toda mãe pensam em como vai ser o dia em que os seus filhos vão perguntar como que gera um bebê, ou como que eles vieram ao mundo, ou como que o bebezinho foi parar dentro da barriga da mamãe. Pois então, aqui em casa a gente meio que sempre conversou sobre isso superficialmente, com as trigêmeas e com a Ivy. E como elas têm diferença ali de 18 meses, 1 ano e meio de diferença entre a Ivy e entre as trigêmeas, então a Ivy acaba que amadurece mais e consegue entender mais as coisas antes das trigêmeas. Mas a gente normalmente tem esse assunto com todas ao mesmo tempo, porque a gente normalmente tá com todo mundo ali. E é um assunto que tanto eu quanto o Wallace aborda quando toca em algum assunto, alguma coisa relacionada. E daí elas perguntam, mas elas nunca perguntaram direto, assim, o assunto. Até que a gente já teve esse papo às vezes antes de dormir, ou no quarto, falando, ai, vocês são a misturinha do papai e da mamãe, o seu olho puxou o olho do papai, e você tem um pouquinho de traço da mamãe, um pouquinho de traço do papai, e a gente conversa isso. Então, desde da primeira vez que veio o assunto, a gente sempre falou pra elas assim, que elas são uma sementinha que o papai colocou na barriguinha da mamãe e cresceu 9 meses até elas se formarem ali dentro, e foi formando os órgãos, foi formando o olhinho, a boquinha e tal, até que quando elas estavam prontas, depois de 9 meses, teoricamente, porque as trigêmeas nasceram antes dos 9 meses, e daí a gente explicou pra elas que chegou quando o bebezinho tava pronto, chegou a hora delas nascerem, elas nasceram. E eu já falei que a Ivy nasceu por baixo, parto natural, saiu pela vagina da mamãe, e as trigêmeas já foi um corte. E eu já fiz vários cursos, já li bastante, e na educação sexual que a gente dá para as crianças, eu sei que é importante a gente tratar o nome dos órgãos como eles são, a vulva, pênis, não sei nem se eu posso falar essas coisas, no meu vídeo vai, né? Mas enfim, a educação sexual é muito importante, porém eu não me sinto confortável, né? Não sei se todos os pais se sentem confortável de ficar falando isso. Parece pesado quando eu falo. É coisa minha, eu sei, não deveria ser assim, mas é assim que é. Então eu falo sempre para as crianças como que chama, como que é o nome daquela parte íntima e a importância de proteger as nossas partes íntimas. Porém, no dia a dia a gente chama com nomezinhos mais infantilizados. Mas elas sabem o nome de cada parte e é importante a criança saber o nome de cada parte, como ela é e como é o nome. E a gente tem essa conversa sempre com as crianças e tem também conversas importantes do tipo de saber se cuidar, de saber identificar uma situação estranha, uma situação suspeita e como proteger, e a importância de estar sempre protegendo as suas partes íntimas. Então isso elas estavam cientes, mas a gente nunca tinha chegado àquele assunto de como a sementinha do papai vai parar dentro da barriga da mamãe. Teve uma vez que a gente estava colocando as meninas para dormir e a Ivy veio com esse assunto. E a Ivy perguntou, mamãe, mas como a sementinha vai parar lá? Como que vai parar na sua barriga? E daí, nesse momento, eu achei que a gente ia ter essa conversa, porém as trigêmeas estavam ali no quarto também, uma pulando, uma bagunçando, outra tava dançando e não sei o que, e tava aquela bagunça. E daí eu senti que não era meio que um momento, e eu também não estava muito preparada psicologicamente para responder naquele momento, apesar de já ter, né, estudado no assunto, ter já, sabe, meio que me preparado, mas eu não estava preparada, e enfim. Eu meio que desconversei. Nessa hora eu falei, filha, a sementinha do papai vai parar dentro da barriga da mamãe, vai crescendo, e ali e tal, e meio que falei nada com nada, falei a pergunta dela. E também eu gosto, quando elas fazem essa pergunta, eu gosto de voltar a pergunta para elas, para ver a opinião delas. E foi também um dia que eu aproveitei para fazer isso. Daí eu perguntei, como você acha que vai parar ali?
Daí ela respondeu, eu não sei, coloca ali dentro, como é que é? E daí acabou que a gente desconversou e não respondi nada. E daí eu cheguei pro Wallace e falei, amor, será que é o dia? Será que a gente tem que conversar? Ele, não, tá uma bagunça, melhor não. E era uma conversa que eu queria ter junto com ele. Até que passou alguns dias e estava eu e a Ive ali na cozinha, estudando matemática, não tinha nada a ver com o assunto. As trigêmeas estavam com a Alice estudando, fazendo a tarefinha delas, e eu estava com a Ive só na cozinha. E eu uso um quadro que a gente tem, um calendário, eu uso ali também de board para escrever as contas, os números, quando vai surgindo a dúvida da Ive. E eu tava com a caneta ali escrevendo e fazendo a janta e conversando com a Ive. Até que surgiu o assunto de bebê. Daí eu falei pra ela, você foi logo em seguida, você era pequenininha, a mamãe já engravidou das maninhas. E elas cresceram na barriga da mamãe e tal, e a gente foi pra esse assunto. E daí ela virou, mas mamãe, deu pra ver nela uma carinha muito curiosa, sabe? Genuína, assim, de querer saber, sabe? O interesse, assim. Mas mamãe, como que vai parar lá dentro? Como que a sementinha do papai vai parar lá dentro? Daí eu falei, era uma conversa que eu queria ter junto com o Wallace. Mas ele tá lá na sala, e se eu chamar ele, vai perder a vibe. Vem as trigêmeas, já vira bagunça, porque as trigêmeas ainda... Tudo vira festa, tudo vira bagunça. E daí eu, quer saber? Vamos entrar nesse assunto. E vai ser hoje que eu vou falar pra minha filha como que os bebês vão parar dentro da barriga. E eu não tava com o celular, não tava com nada ali. Mas falei, e eu quero contar isso aqui, porque pode ser que ajude alguém que vai passar pela mesma situação. E se nós, como mães e pais, se a gente não tem esse assunto com os nossos filhos, se a gente tem vergonha de tratar isso com nossos filhos, ou age de forma, por que você está perguntando? Ou fica bravo, ou age como se não fosse uma coisa natural, essa dúvida vai ficar maior. E se não é a gente explicando, o mundo vai explicar da forma que o mundo quiser. Então, se você não quer que seu filho entenda ou aprenda isso de qualquer maneira, ou sabe-se lá de que maneira e com quem que vai aprender, melhor a gente explicar. Então, eu decidi ter essa conversa ali mesmo na cozinha, só eu e ela, enquanto as irmãs estavam pra lá distraídas. Então, eu conversei com ela e vou contar certinho pra vocês como que eu abordei esse assunto, como que eu falei pra ela, como que eu expliquei. Primeiro que eu tentei disfarçar minha cara de pânico, que eu fiquei, sim, assustada. Falei, ai, minha nossa, eu vou ter essa conversa. Será que eu vou saber falar do jeito que ela precisa ouvir? E eu não queria também que se transformasse, sabe, numa coisa assim, tipo, sabe, monstruosa. Eu queria que ela entendesse de forma natural como são geradas, pra não gerar espanto, não gerar... uma curiosidade desnecessária, uma coisa natural. E daí eu cheguei pra ela e falei, filha, lembra que a mamãe falou que é uma sementinha? Então, é uma sementinha que vai e entra na barriguinha, é uma sementinha do papai, que entra na barriguinha da mamãe e de forma muito natural. Então, com o passar do tempo, conforme elas forem crescendo, forem amadurecendo, eu acho que a gente vai atualizando esse papo mais para a idade delas. Então, o que eu falei para ela foi uma abordagem que eu achei que fosse correta para a idade dela, que é 7 anos. Então, eu falei na linguagem dela. Então, eu expliquei para ela. E dela, sim, mamãe, eu sei que é uma sementinha, mas como que entra dentro da senhora? Como que entra dentro da sua barriga? Deu, bom, tá o corpinho da mamãe, eu desenhei no quadro. O corpinho da mamãe, o corpinho do papai. A sementinha do papai entra pelas partes íntimas. Lembra que a mamãe te falou a importância que é a gente cuidar da nossa parte íntima, proteger a nossa parte íntima e que ela é muito preciosa pra gente? Então, porque é daqui que saem os bebezinhos. O bebezinho sai do pênis do papai e vai em contato com a vagina da mamãe e é ali que entra a sementinha. Na verdade, essa sementinha se chama espermatozoide. E esse espermatozoide, ele vai andar dentro da barriga da mamãe até o útero e ele vai fecundar. O espermatozoide não dá pra ver, e eu fui tudo desenhando, o espermatozoide não dá pra ver assim com o nosso olho, mas se você olhar bem de pertinho no microscópio, você vai conseguir ver que existem vários espermatozoides nessa aguinha que sai do pênis.
E daí, esses monte de espermatozoide, só um deles vai fecundar. Então sai esse monte de espermatozoides, sai do pênis do papai, entra na vagina da mamãe, na vulva, e entra lá dentro e começa como se fosse uma corrida. Então, os espermatozoides correm para ver quem fecunda primeiro no óvulo da mamãe, que fica bem aqui na barriguinha da mamãe. E eles vão correr e só um vai entrar lá dentro. É uma coisa muito bonita, é uma coisa muito interessante, porque, sabe, Deus criou o nosso corpo de uma maneira linda, 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 linda. Só que isso não dá pra gente ver com o nosso olho, isso é muito pequenininho. E daí vai fecundar e ali vai se formar um bebezinho. Depois que o espermatozoide fecunda dentro do óvulo, vai crescer o bebezinho dentro do útero da mamãe. Os outros não conseguem mais entrar, fecha a porta ali, depois que um fecunda. E daí vai se formando um bebezinho a partir daí. Primeiro ele fica um formato todo esquisito, depois ele vai formando o formato de bebezinho. Daí aos poucos vai formando o bracinho, aos poucos vai formando a perninha, vai formando a unha. E isso precisa de um tempo. Normalmente é 9 meses para ele formar tudo. Vai formando muitas vezes o cabelinho, o olhinho, os órgãos dentro do bebê. E eu fui explicando isso tudo para ela, mostrando o foco nessa parte da formação do bebê. Deus criou o nosso corpo com um propósito muito especial e a gente tem que cuidar desse corpo que Deus nos deu e tem que proteger, especialmente as nossas partes íntimas, que são tão importantes e tão especiais. E falei assim, bem nessa linguagem para ela. E daí deu pra ver que ela ficava assim, ó, sabe, prestando atenção enquanto eu desenhava. Desenhei a parte íntima masculina, desenhei a parte íntima feminina, mostrei encostando e mostrei o líquidozinho que sai e que vai formar o bebezinho. E ela falou, ai, que legal, mamãe. Daí a gente já mudou de assunto, já foi pra matemática. E foi assim que a gente abordou pela primeira vez como que os bebês são formados. Eu não sei se ela vai ter esse assunto com as trigêmeas, se alguma coisa tocar nesse assunto, né? Às vezes antes delas dormir elas ficam conversando, às vezes estão brincando, tocam no assunto bebê e uma fala não sei se pode vir esse assunto, mas se vir esse assunto entre elas e eu não estiver por perto, aí ele vai saber explicar como que funciona. E se vir esse assunto com as trigêmeas, eu vou poder, quando elas estiverem, né, mais preparadas ou tiverem mais curiosidades no assunto, eu vou poder explicar para elas também do mesmo jeito que eu expliquei para Ives, sabe? E ensinar para elas como que funciona o corpo da gente. E eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa conversa. Eu não queria fugir dela, apesar de já ter fugido uma vez. Mas a criança tem que estar preparada, ela tem que entender que, tipo, não é um momento de brincadeira, de bagunça, sabe? Tem que ter um pouquinho, né, prestar atenção e tal. E é importante a gente também perceber se esse assunto vem antes do tempo, por que tá vindo esse assunto antes do tempo? Por que tá dando curiosidade? Por que a criança quer saber? Então, quando a gente volta a pergunta pra criança, é bom a gente tentar ouvir a opinião dela, tentar saber e sempre conversar, porque é nas conversas e nessas brechas que a criança dá pra expressar o que ela pensa, o que ela sente, que muitas vezes a gente sabe o que está se passando e consegue identificar também se tem alguma coisa fora do normal acontecendo, se ela está passando por alguma experiência que não deveria estar passando, se tá, sabe, alguém está fazendo alguma coisa errada, se identificar, sabe, se tem algum abuso, alguma coisa acontecendo. Deus nos livre disso, mas a gente vive num mundo que a gente sabe que muita coisa acontece, então é bom a gente estar sempre cautelosos e sempre atento quanto a isso para proteger nossos filhos. E foi assim que aconteceu essa primeira pergunta. Já estava na idade, né? Muitas crianças, às vezes até antes dos 7 anos, perguntam. E achei muito legal tratar desse assunto com elas. Vamos ver como é que vai ser com as trigêmeas. Eu não sei se eu vou tratar individual esse assunto com cada uma delas, ou se eu vou chamar no cantinho e conversar, mas eu gostei da maneira que foi com a Ivy, que foi uma coisa espontânea, uma coisa natural, e não a gente sentar lá para conversar sobre o assunto. Hoje vamos falar sobre como os bebês são feitos. Não foi assim, sabe? Foi uma coisa natural e eu achei importante do jeito que foi, para ela sentir que não é uma coisa, é uma coisa natural, sabe? Não é uma coisa, um assunto assim, um tabu para se falar, uma coisa que, com medo, não pode tocar no assunto. Não, eu quero que elas tenham essa abertura
pra vir e conversar comigo, perguntar de tudo, perguntar das partes íntimas, me contar as coisas que estão acontecendo com elas, e de forma natural. E é isso, minha gente. Essa foi a minha experiência de abordar esse assunto com a Ive, o nervosismo que deu por dentro, mas no final gostei bastante, sabe, de como foi, da naturalidade e da carinha da Ive, assim, sabe, de ter as dúvidas dela esclarecidas, que é mais do que normal ter dúvidas, e todo mundo vai ter essa dúvida uma hora ou outra na vida. E que bom que a gente conseguiu conversar, que a gente conseguiu se entender, e foi tudo lindo. E é isso. Vamos ver como que vão ser das trigêmeas futuramente. Então lá eu tenho tempo pra me recuperar. E daí eu conto aqui pra vocês como é que foi tudo isso. E a gente se vê nos próximos vídeos.